que é o 46, e ele diz assim: vós, o título do capítulo é Vós, entretanto. Agora ele vai falar vós, entretanto. Parece que é uma recomendação para aqueles que já têm o preparo. É a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 1. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Com que objetivo adquire o homem a noção justa da confiança em Deus? Com que motivo? Com que objetivo? É uma pergunta. Para furtar-se à luta e viver aguardando o céu? Outra pergunta. Semelhante atitude não seria compreensível. O discípulo alcança a luz do conhecimento a fim de aplicá-la ao próprio caminho. Concedeu-lhe Jesus um traço do céu para que o desenvolva e estenda através da terra em que pisa. Receber o sagrado auxílio do Mestre e subtrair-lhe a oficina de redenção é testemunhar ignorância extrema. Dar-se a Cristo é trabalhar pelo estabelecimento de seu reino. Os templos terrestres, por ausência de compreensão da verdade, permanecem repletos de almas paralíticas, que desertaram do serviço por anseio de bem-aventurança. Isso pode entender-se nas criaturas que ainda não adquiriram o necessário senso da realidade. Mas vós, os que já sois fortes no conhecimento, não deveis repousar na indiferença ante os impositivos sagrados da luz acesa, pela infinita bondade do Cristo em vosso mundo íntimo. É imprescindível tome cada um os seus instrumentos de trabalho na tarefa que lhe cabe, agindo pela vitória do bem no círculo de pessoas e atividades que o cercam. Muitos espíritos doentes, nas falsas preocupações e na ociosidade do mundo, poderão alegar ignorância. Vós, entretanto, não sois fracos, nem pobres da misericórdia do Senhor. Olha, é uma dura chamada de atenção ao cristão. Então vamos lá. Vós, entretanto. Então, mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ou seja, fazer coisas que nos agradam, né? Porque isso já seria algo que é uma receita. Quando você não faz coisas para lhe agradar, você acaba servindo ao comum. Imagina que existam 10 pessoas e que nenhuma dessas 10 fazem coisas para se autoagradarem, mas que agradam os outros. Seria uma harmonia. Imagine essas pessoas em que cada uma delas fazem coisas para apenas se autoagradar. Seria uma exploração. Compreenderam? Daí uma coisa, a escravidão é uma delas, a exploração é uma delas. Eu exploro porque me faz bem, me agrada, me beneficia. E então eu exploro alguém que eu quero me agradar. Mas se eu não fizer nada que me agrada, eu não teria escravo, eu não exploraria ninguém, eu não trapacearia ninguém, eu não tiraria nada de ninguém, né? Então, é também mais uma receita dos espíritos para nós não cometermos um erro social tão grande. Vamos lá. Com que objetivo adquire o homem a noção justa da confiança em Deus? Para furtar-se à luta e viver aguardando o céu? Então, ele está fazendo uma pergunta para nós cristãos. Por que nós queremos tanto acreditar em Deus? Estudar e aprender sobre o Cristo? Nos autoafirmarmos como cristãos? Estudarmos
as dificuldades, os problemas que existem no mundo e por que eles existem e como podemos evitar essas dificuldades, esses problemas, essas dificuldades, mas se estamos entre uma e como suportá-las. Mas para que isso? Ele está perguntando para nós, os espíritos. Perguntando para quê? Para que a gente um dia adquira um lugar onde a gente não precisa mais trabalhar e viver apenas aguardando o céu, chamado paraíso, um dia onde todos nós não teremos mais, ficaremos apenas num estado de ociosidade, só aguardando a vinda do Cristo ou de Deus, sei lá quem quer que seja. Está fazendo para a gente pensar, né? É uma filosofia que nos faz refletir. Será que hoje, quando eu faço algo de bom, quando eu estudo, quando eu aprendo, quando eu tento me aproximar ao máximo do caminho cristão, eu estou fazendo porque eu acho que eu vou ganhar um lugar melhor, porque eu acho que um dia eu vou encontrar um lugar onde eu vou ficar sentado, olhando para o céu, só esperando. Mas a gente está falando que está indo, mas existe uma coisa que milhões de pessoas pensam assim. Milhões e milhões de pessoas. Nós acreditamos piamente que o trabalho nosso na espiritualidade, na nossa educação moral, espiritual, de elevação, ele até tem aposentadoria, tem férias. Nivelamos igualzinho o trabalho na Terra. E que nivelamos tanto quanto o trabalho da Terra, que muita gente sonha um dia deixar de trabalhar para o Cristo, de servir o Cristo. Chegar um momento em que ele vai dizer: chega, Senhor, já fiz demais. Não. Aqui para diante agora eu vou viver minha vida. É como se fosse uma aposentadoria. Entenderam? Como, por exemplo, muitas pessoas pensam: vou passar essa vida servindo, quem sabe na próxima eu venho viver a vida. Eu não preciso mais servir a vida. Outros pensam assim: eu passei anos ajudando pessoas. Anos. Não, agora eu vou servir a minha vida, vou seguir a minha vida. Outros falam assim: não, agora não. Eu vou deixar para servir ao Cristo, servir ao meu Cristo. Eu falo Cristo, não é Jesus. Esse ninguém serve a ele. Servir ao Cristo interno meu. Vou deixar para servir ao Cristo, a minha evolução, meu ápice de evolução, meu Cristo interno, né? Quando não tiver mais nada a fazer, quando eu me aposentar, porque agora você curte a vida. Nós temos a mesma ideia de trabalho. Quando eu falo trabalhar para o Cristo, a gente pensa no trabalho na Terra. Mas, se eu trabalho, eu recebo algo. Na espiritualidade, se eu trabalho, eu recebo proteção, não adoeço, não passo necessidades materiais, não falta dinheiro. Nós somos muito infantil. Muito infantil. Outros, depois de aprontar bastante, aí aceita Jesus, né? Mas não aceita reparar os erros. Porque se tiver que reparar os erros, a coisa complica. Então, muitos de nós falamos: eu aceito Jesus, mas é assim. Aceitei, faz de conta que eu nunca errei, eu olho para frente e vou seguir na frente. No toque no assunto do passado. É mais ou menos assim. Eu vinha andando. Eu joguei papel de bala no chão, casca de banana. Eu chutei as placas de trânsito e derrubei. Eu pichei todos os carros. Eu matei animal. Eu roubei uma casa ali e saí correndo, né? Aí chegou lá na frente e falei assim: chega, agora você vê Jesus. Né? E aí eu vou seguir uma vida tranquila e Deus vai me proteger. A verdade é que, você vai servir? Vai. Então você volta lá no começo. Cata cada papel que você jogou. Cura cada animal que você judiou. Devolva o brinquedo que você pegou.
Guto, eu entendo isso. Mas e se eu tiver numa outra vida? Eu passei uma vida inteira fazendo assim e morri assim. Como é que eu vou fazer isso? Não é isso? Ah, mas não tem problema. Não tem problema mesmo. Você vai voltar numa condição propícia de passar por todo esse processo. Porque todos nós somos donos da nossa criação. E se eu criei algo errado, eu tenho que descriá-lo. Se eu criei algo certo, é meu também. Eu sou o único e exclusivo dono das minhas escolhas e das consequências. Ninguém põe a mais nem retira absolutamente nada. Então não existe prêmio e não existe punição. É só consequência. Tá? Então vamos lá. Aí ele diz assim, ó, se alguém está querendo escapar da luta e viver aguardando o céu, aí os próprios espíritos nos dizem assim, semelhante atitude não seria compreensível. Não é nem racional isso. Não é racional. O discípulo alcança a luz do conhecimento a fim de aplicá-la ao próprio caminho. Concedeu-lhe Jesus um traço do céu para que o desenvolva e estenda através da terra em que pisa. Todo o conhecimento que a gente aprende, pelo menos desde quando eu comecei a aprender o Espiritismo, eu percebi que a vida, uma pessoa sem o Espiritismo, provavelmente ela encontra outras respostas que a faz fazer escolhas. Mas eu não consegui fazer mais nenhuma que não seja atrelada ao Espiritismo. Porque ele é racional. Não dá de haver separação entre religião e a minha vida. Religião e meu trabalho. Religião e meu estudo. Religião e minha filosofia. Religião e minha moral. Religião e a minha política. Religião não tem. Ele está em tudo. Em tudo que eu penso, vejo, em tudo que eu decido, eu tenho como base o Espiritismo. E algo que contrarie o Espiritismo, eu adoto padrões de medidas na minha vida. Então, ele se torna a base de tudo. E é por isso que eu escolho não abandoná-lo, para não ficar sem base. Porque sem ele, o que eu faria? Eu poderia fazer as escolhas que eu fazia antes, e que errei grande parte delas. Então, eu preciso ter algo mais seguro para poder refletir se é uma boa opção. Não quer dizer que eu vou, mas até agora todas me ganharam na reflexão, na razão e na lógica. Então é por isso que eu estou seguindo. Eu não estou seguindo o Espiritismo porque é Espiritismo. Eu estou seguindo o Espiritismo porque ele me convence, quando eu raciocino sobre, que é o melhor caminho mesmo, mais fácil. Mas posso decidir por outro? Posso. Qual seria a resposta? Não sei, teria que experimentar. Não nasci espírita, então eu tenho várias experiências de caminhos que, por sorte, eu escolhi como se eu fosse espírita, mas não era espírita na época. Mas acertei. E outros que eu não escolhi conforme os ensinamentos dos espíritos e falhei. Então eu prefiro ficar num caminho mais seguro. Daí porque a religião não é uma opção. Ela é a minha base de existência, de escolhas, de trabalho, de fazer. Até a ciência, que antes era um caminho seguro, o próprio Kardec nos mostrou que, olha, espíritas, o dia que a ciência provar que o espiritismo está errado num ponto, abandone o espiritismo e siga a ciência. Mas hoje a ciência é controversa.
Vai depender de quem está falando em nome da ciência, de quem está recebendo por quem em nome da ciência. A ciência desapareceu. Me diz para mim, quem é a ciência hoje? Se você pegar qualquer coisa que você vê hoje na internet, um cientista está dizendo que aquilo é maravilhoso. Acabou de falar, vem um outro sem dizer que aquilo é a pior coisa do mundo. Acabou de assistir aquilo, vem outro dizendo, mais ou menos. Nem é bom e nem é ruim. Afinal de contas é o quê? Tá certo? É o quê? Bom, mais ou menos, é ruim. Faça ou não faça? Em tudo que você observar. Em tudo. Quem precisa da ciência está encontrando exatamente esse ponto. Guto, o que eu faço? Se um médico diz isso, sai desse médico, vou no outro médico, ele diz outra coisa. Sai desse médico, ele diz outra coisa. Guto, o que eu faço? Aí eu parei de seguir os médicos, parei de ir nos médicos. Pensei assim, todos os médicos de Cuiabá não estão servindo. Eles precisam fazer uma reunião entre eles para me dar um conselho, né? Vai depender. Ainda tem mais outra. Depende da área que ele atende. Homeopata, alopata, depende. Ortomolecular, nananana. Aí eu falo assim, bom, e agora? O que eu faço? Vou para a internet. E aí é o fulano de tal dizendo que isso é muito bom. E o outro fulano de tal dizendo que ele também não é muito bom. E agora, você fica com quem? Não dá tempo de você fazer medicina, né? E elaborar um estudo de doutorado, de mestrado, para combater a tese dos dois médicos. Para chegar à sua própria conclusão. Tá certo? Não dá. Em tudo na vida é assim. Então a ciência parou hoje. Deixou de ser algo que a gente siga. Né? Quer ver uma coisa simples? Leite. Vira e mexe, sai uma corrente de teorias que o leite é a pior coisa que existe. Que esse leite que a gente toma na caixinha não é mais nem leite. Desse jeito. Daqui a pouco vem os outros dizendo que leite é imprescindível. É a fonte de cálcio. Entendeu? E que aquela produção de leite não é mágica, é tecnologia. Pronto. Ciência da mais alta categoria e ciência da mais alta categoria. Eu não sou cientista, não sou especialista em leite. Como vou combater? Aí a gente vai entender uma coisa chamada quem está por trás deles, né? Aí que vem. Mas não dá da gente fazer toda vez estudar quem financia o fulano de tal, quem financia o laboratório fulano de tal. Não dá, entendeu? A gente só precisa de uma consulta. Toma ou não toma leite? Faz mal, faz bem? É isso que eu quero saber. É isso que você não vai saber. Pela ciência você não vai saber. Se você vai parar uma hora, garanto para você que você vai parar uma hora e vai dizer assim: vou começar a tomar. Por quê? Se eu te falar de 1 milhão de teoria para tomar e outro 1 milhão de teoria para não tomar, você está preparado para ouvir? A outra pessoa vai falar para você: não, pelo amor de Deus, não vem com isso não. Mas que conclusão você chegou? Toma, se fizer mal para você, você para de tomar. Puxa, tanta ciência para isso, porque nós não temos mais ciência, acabou a ciência. Faz tempo que acabou. Faz tempo. Hoje nós estamos encontrando a realidade, né? Mas acabou. Não existe mais nada seguro. Existe um canal que as meninas, tem umas meninas que estudam bastante todas as teorias, elas vão à pesquisa, tudo que sai, vão nos laboratórios estudar. Elas estão chegando à conclusão que hoje em dia
É muito complexo, porque no final de um trabalho bonito, lindíssimo, quem financiou o trabalho é a empresa que quer implantar o produto no mercado. Aí não pode ser juiz em causa própria, né, gente? Aí não dá. Aí vem um outro que não é daquele, é concorrente daquele, faz um trabalho para dizer que o dele é melhor que o defeito do outro. Aí também não dá para você acreditar em nenhum dos dois. É aí que ela vai falando, mostrando pra gente assim, olha, é muito complexo, tá certo? É complexo. No final da história, você vai ter que arriscar. Essa é a nossa ciência. Então, eu não prefiro arriscar, então eu não sigo muito a ciência. Eu vou ainda no espiritismo. Porque não, pelo menos não tem concorrência, né? Do espiritismo. Tem concorrência das religiões, tem concorrência. A reencarnação existe? Para um, não existe. Mas não é espírita. Espiritismo. O espiritismo existe. Existe reencarnação. O espiritualismo não existe, mais ou menos. Reencarna mais ou menos. Reencarna, mas não como homem, numa vaca. Por exemplo, na Índia. Tudo bem. Mas não é espiritismo. Espiritismo não tem concorrência. Então eu vou caminhando por uma forma mais segura. Antes eu olhava com a ciência para o espiritismo. Hoje eu olho com o espiritismo para a ciência. Porque entendo que os seres humanos são muito falhos aí. E têm seus interesses muito profundos. Vamos lá. Então, para que o discípulo aprende? Ele aprende para aplicar no seu caminho, para a vida dele. Eu aprendo, por isso que eu falei do espiritismo, da minha experiência. Eu aprendo o espiritismo para mim. Mas ensino, se os outros quiserem. Mas não cobro de ninguém também não. Não cobro. Ah, Guto, eu não faço proselitismo. Não faço. Quem me conhece sabe que eu sou o pior espírita. Eu não convido nem as pessoas para ir no centro. Eu nunca convidei uma pessoa para o centro espírita. Já conversei várias vezes, várias pessoas que sabem que eu sou espírita há 300 anos, mas nunca falei, vamos lá no centro. Eu não falo, não é de mim. Não chamo, não convido. Religião não se convida, não se chama. Não existe isso. Ninguém, apesar que eu fui levado na religião, mas não foi isso que me converteu, foi o que eu fiz, o esforço que eu fiz. Então, por que o espiritismo eu alcanço ele? Para mim. Cada um de nós temos que buscar a religião para si. Não estou falando só do espiritismo. Cada religião é para a pessoa. É uma escolha pessoal, individual, não é coletivo. A gente impõe em casa para uma criança até ela alcançar os 16 anos, porque é o que os pais seguem, então é colocado para a criança, que a criança não tem direito a escolher nada mesmo. É os pais que escolhem. E aí, aos 16 anos, você fala, olha, eu te dei o que eu pude te dar religião, te levei onde eu vou. Agora você, se quiser, fique à vontade, né? Se quiser continuar ou não, cada um tem que achar o seu caminho. Isso é o mais importante. Nós não temos a resposta para o caminho dos outros. Não tenho. Eu tenho para o meu, mas para de ninguém. E aí, ele diz aqui, concedeu-lhe Jesus um traço do céu, um pequeno pedaço do céu, para que o homem se desenvolva, né? Para que o desenvolva e estenda através da terra em que pisa. Esse pedaço do céu, porque a terra é um pedaço do céu. Ah, Guto, que pedaço? Não importa o tamanho, mas gente. Em tudo se encadeia no universo. Nada é criado do nada para nada e separado. Não, tudo se encadeia, inclusive a matéria e os espíritos. Então, a Terra, o sistema, o aprendizado, tudo é um pedaço do céu. Lógico que o céu, eu nem imagino o quanto distante é de perfeição desse pequeno pedaço na Terra. Não tenho noção disso, porque eu não sou um anjo, eu não sou santo. Então, mas com certeza, começou. A Terra é um começo.
Então, receber o sagrado auxílio do Mestre e subtrair a oficina de redenção é testemunhar ignorância extrema. Ele está dizendo assim: eu estou aprendendo sobre o Cristo, aprendendo sobre o mundo espiritual, e estou acreditando que realmente um dia eu vou parar de trabalhar, vou parar de evoluir, um dia eu vou ficar em algum lugar chamado paraíso ou céu, sem fazer nada. Realmente eu acredito que o dia que eu evoluir, eu vou sentar num trono de nuvem, ouvindo anjinhos peladinhos tocando harpa paraguaia. Realmente eu estou pensando que existe um lugar assim, onde é uma paz meio irracional, ele está dizendo para nós, meio infantil para nós. E está fazendo a gente pensar, se eu estou evoluindo, para que seria? Então, dar-se a Cristo é trabalhar pelo estabelecimento de seu reino. Agora eu penso assim, mas reino não é para estabelecimento do céu. E então eu vou perguntar agora a Jesus: Senhor, quando virá o reino de Deus? E ele vai responder: o reino de Deus não vem com aparência exterior, ele não está aqui, ali ou acolá. O reino de Deus está dentro de vós. Então eu não estou trabalhar, dar-se a Cristo é trabalhar pelo estabelecimento interior meu. Paz, harmonia, equilíbrio, conhecimento, amor, aqui dentro e não aqui fora. Eu não estou aprendendo o Espiritismo, seja a religião que eu quiser, para viver bem aqui fora. Eu estou fazendo essa busca para encontrar paz, equilíbrio, amor, paz, equilíbrio, harmonia aqui dentro. A implantação do reino de Deus, não do céu. Então, eu nunca vou deixar de trabalhar, não tem nada a ver com trabalho. Eu vou trabalhar eternamente, mas me transformarei internamente, a tal ponto que eu não verei mais o trabalho como um trabalho, e sim como uma forma de existir e cooperar com o amor divino. Mais ainda profundo, eu vou enxergar o trabalho como o exercício de amor ao próximo, porque ele é um exercício de amor. Os templos terrestres, por ausência de compreensão de verdade, permanecem repletos de almas paralíticas que desertaram do serviço por anseio de bem-aventurança. Então ele está dizendo assim, e é natural. A gente vê uma religião, milhões de seguidores, centenas de seguidores, todos ali almas paralíticas. Por quê? Porque às vezes é 1, 2, 3 ou um corpo de trabalhadores trabalhando, centenas e centenas, paralisados praticamente dentro daquele ambiente. O que eu digo é assim, saindo dali, a pessoa não faz uma reforma íntima, ela não se transforma, ela não estuda, lê, ela não aprende, se desenvolve, ela não faz compromissos espirituais com ela mesma, que hoje eu estou nervoso, mas esse ano eu vou trabalhar, ano que vem eu vou deixar de ser nervoso. Nada. Ano após ano, é a mesma coisa, a mesma pessoa. E eu acho muito interessante porque a alma ficou paralisada. Ela entra no encantamento da religião e passa a acreditar que a salvação vem de fora, ou da religião, ou do médium, do padre, do bispo, do pastor, seja de quem tiver ali, o líder religioso, dali virá. Um grande engano que ele está nos mostrando aqui. Isso, ele diz assim: isso pode entender-se nas criaturas que ainda não adquiriram o necessário senso da realidade. Mas vós, agora ele está chamando a atenção nós, como acreditamos que são os espíritos que estão lendo esse livro, porque é um livro psicográfico Chico Xavier, é um livro ditado por um espírito, né? Então ele está chamando a atenção dos espíritos. Mas vós,
Está bem claro, espíritas. Mas vós, os que já sois fortes no conhecimento, que vem estudando, que vem aprendendo, que vem debatendo, que vem refletindo, não deveis repousar na indiferença ante os impositivos sagrados da luz acesa pela infinita bondade do Cristo em vosso mundo íntimo. Então ele diz assim, ó, existe um compromisso que nos será cobrado, que é um compromisso que aqueles que já se despertaram trazem consigo, um chamado impositivo sagrado da luz. Quem alcança a luz está compromissado no mundo íntimo dela. E essa luz só existe porque o Cristo a mantém em sua infinita bondade. Então, não deves mais repousar na indiferença. Nunca mais deixará de ler, estudar, participar, compreender, auxiliar, ajudar, fazer reforma íntima, desenvolver e caminhar. Nunca mais. É um compromisso que você faz com a luz, porque você encontrou a verdade e ela está te esclarecendo. Ela vem esclarecendo, o seu raciocínio vai mudando, você vai caminhando. Não é para uso próprio nem particular. Olha lá. Não devemos agradar a nós mesmos. Não é para um uso seu. Você não pode usar o conhecimento em auto-benefício, nem um poder mediúnico para se auto-beneficiar. Você não pode se auto-agradar. Não é essa a finalidade. Então, nem o conhecimento é para nos auto-satisfazer. É imprescindível, tome cada um dos seus instrumentos de trabalho, cada um os seus instrumentos de trabalho. Cada um de nós temos um instrumento de trabalho na tarefa que lhe cabe. E temos uma tarefa. Agindo pela vitória do bem, no círculo de pessoas e atividades que o cercam. Onde quer que você se encontre, o cristão age onde ele está. Ele não precisa ir a algum lugar fazer algo, a não ser que ele é mandado ir para lá. Mas aonde ele está, é ali que ele trabalha. Ele trabalha com ele. Por exemplo, como é trabalhar comigo? Primeiro, eu estou num círculo de pessoas que bebem. Eu não bebo. Então eu estou no círculo das pessoas, eu estou cuidando de mim, não dos outros. Os outros ficam à vontade, beba quanto quiser. Eu não bebo. Eu tenho uma filosofia, entendeu? Isso é cuidar de mim. Eu estou um monte de pessoas que são bastante ignorantes na cultura delas. Eu mantenho a minha atualizada, comprometida, participo quando permitir. Se não permitir, não participo também. Porque nem sempre uma claridade pode ofuscar a vida de muitas pessoas. Criar dúvida, medos, insegurança. Então é melhor ouvir. E é assim, eu estou ali, no círculo das pessoas, onde quer que eu me encontre, eu estou fazendo o bem de maneira discreta, não ostensiva, participo naquilo que não interfira muito na vida das pessoas, porque eu não sei o que pode provocar interferência, então pode provocar um desequilíbrio. E se esse provocar um desequilíbrio, eu sou responsável. O cristão, ele tem uma postura diferente. Geralmente, as pessoas normalmente fazem, um cristão normalmente ele só ouve daquela pessoa algo quando perguntam a ele. É uma coisa interessante, né? Muitas vezes você vai ver duas pessoas conversando sobre um assunto que você conhece, mas elas não te perguntaram, não interfiram. E de repente você está vendo ali coisas engraçadas. Deixa. É assim.
quando elas quiserem, elas perguntam. E se perguntar, você tem que falar. Você não pode negar, mas você não pode interferir. Vocês estão falando duas bobagens. Não pode, porque ninguém te perguntou. Entendeu? A postura do cristão, ele é discreta. Ele tem o conhecimento não para humilhar os outros, nem para ficar se vangloriando. Ele é discreto. Só dá a dose importantíssima, necessária, porque se fizer mal, você é responsável por isso. Não desequilibre uma pessoa, não amedronte uma pessoa, não torne ela insegura, né? Isso é muito importante. Mas esclareça, o tempo que pode, auxilie no que você pode, aponte direcionamentos no que você pode, e ponto final. Isso é muito importante. Último parágrafo. Muitos espíritos doentes, nas falsas preocupações e na ociosidade do mundo, poderão alegar ignorância. Isso é normal. E é o que mais recebe no mundo espiritual quando os espíritos estão trabalhando nos desencarnes das pessoas. É o que mais ela recebe. Quando há uma guerra que tem um desencarne, quando há doenças, assim, epidemias que tem desencarne coletivo, logo, necessariamente, o mal-estar ou a situação da guerra vem como prioridade. Mas geralmente depois que passa essa fase do espírito afetado, vem a ignorância. Geralmente são pessoas que exatamente, muitas vezes, não por ignorância, é o que eu falo, né? Por ignorância, acabam se deixando ser alvo fácil de toda a situação. Então, aí ela desencarna e não tem conhecimento nenhum sobre a única verdade e realidade do mundo, a vida espiritual. Aí que ela acorda que o que ela passou nessa vida era simplesmente um sonho. E alguém vai dizer para ela: bem-vinda à verdadeira vida. Daqui você foi, daqui para cá você volta. É que você viveu demais um sonho e não quer acordar. E pior, né? Você morreu. Não morreu. E não quer acordar. Entendeu? Mas tem que acordar. E isso é o mais dolorido que tem para o espírito. Então eles podem alegar ignorância? Podem. Mas, aí está dizendo: vós, entretanto, não sois fracos, nem pobres da misericórdia do Senhor. Então, gente, espírita alegar que alguma coisa ele não sabia é meio difícil, né, gente? É meio difícil. E é por isso que é tão difícil ser espírita. Porque uma coisa é certa: ninguém vai te resgatar, ninguém vai te salvar, não vai haver mágica de libertação, não existe paraíso, não existe céu, não existe inferno, não existe anjo de guarda, não existe guarda-costa espiritual. Então, essas teorias que são muito confortáveis para uma mente infantil, ela acalenta. Mas para o espírita, quebra-se tudo e dá a ele total responsabilidade sobre a vida dele. Total. Ninguém é responsável por nada. Nada. Mas o fulano, não tem fulano. Mas o ciclano, não tem ciclano. Não tem. Você é único e responsável pelas suas decisões. E isso, depois que eu pego essa batata quente, eu vou caminhar com ela até para sempre, para todo sempre.